Exato, exato. Não, e essa é a ideia. Eu acredito que vocês estão de parabéns nesse ponto. Vocês conversam conforme a perspectiva do entrevistado e, ao mesmo tempo, colocando pontos de reflexão. Eu acho que vocês estão perfeitos nesse ponto. Não, certo? Eu me sinto muito tranquilo aqui com vocês, né? Até meu menino disse assim, pai, você vai para lá, você vai ficar bem demais, porque é só um pessoal também que tem um pensamento bem parecido com o senhor. Eu digo, sim, meu filho, eu não tenho culpa. Me convidaram, né? Eu vou para lá para conversar. Então... Mas assim, não é nem questão do pensamento. Assim, se você analisar bem, o pessoal tem algumas pessoas que dizem que eu defendo o governo e tal. Me digam uma defesa que eu fiz do governo. Uma. Me diga uma. Não, você faz. Me diga uma defesa, só uma. Eu não faço defesa de governo. É porque na questão não é nem defesa. A questão é seu posicionamento ideológico. Quando a gente vai conversando, aí o pessoal começa a confundir. Esse cara é bolsonarista. Bolsonarista. Exatamente. Aí eu digo, não, mas me diga onde foi que eu defendi Bolsonaro. Exatamente. Aí o problema cara, não, você defende. Aonde? Me diga uma defesa. O problema é porque quando você defende um princípio, o pessoal lhe associa logo a um lado político. Exatamente. Mas se você defender um princípio, princípio aí. Então era isso. Entendeu? Que é o que eu sofro muitas vezes dentro das redes sociais. Né? Às vezes quando eu coloco alguma coisa, colocou porque é bolsonarista. E às vezes não, nem tanto. Entendeu? Então eu coloquei por causa de princípio que eu creio, da maneira que eu creio, entendeu? Então, ninguém vai desassociar disso aí, não. E você É estranho, eu acho estranho. Sabe? Você está se queixando porque o pessoal diz que você defende o governo e aí você é bolsonarista. E na minha posição, eu sou libertário. Então, sendo libertário, eu sou contra o governo. Você é até contra o Bolsonaro. Eu sou contra o governo. Eu sou contra Bolsonaro, eu sou contra agora. Veja bem. Eu não deixo de ser eleitor, eu não deixo de ser cidadão brasileiro. Exato. Então, em 2022, nós temos uma escolha. E aí, qual é o candidato que eu vou escolher? Aquele que quer mais Estado ou aquele que quer menos Estado? Né? Nessa pandemia, qual foi o líder do executivo que se posicionou a favor da liberdade e qual foram os que ficaram contra? Exato. Então, esse tipo de pergunta eu tenho que fazer para todo mundo. Que é o que todo mundo tem que fazer. Entendeu, João? Eu tenho que fazer a minha análise, a minha reflexão diante das ações do governo. Lógico, claro. E eu acredito, Rênio e pessoal, que essa pandemia ela veio para realmente a gente poder refletir muita coisa, né, cara? Muita coisa. Né? Principalmente muita nesse coisa. aspecto político, né? Isso. Saber realmente Certeza. quem está interessado no país e quem está interessado no seu próprio país. Eu acho que do aspecto político a gente já vem refletindo há muito tempo, sabe? Na minha opinião, a gente já vem refletindo já. Não, sem dúvida, Júnior. Mas eu estou entendendo o que é que o João quer dizer. Porque, assim, certas reflexões, a gente, às vezes, até por uma questão de não ir fundo na filosofia e na política, a gente não pensar. Mas, por exemplo, quando um determinado candidato chega, ou um determinado governante chega lá e diz o seguinte, você agora só se matricula no curso na UFESA se você estiver vacinado. Isso. Esse cara está influenciando diretamente na sua vida. Isso. Com certeza. Né? Então, de onde veio essa decisão? Foi do governo federal? Foi o STF? Foi a governadora do estado? Quem foi? De onde é que vem essa decisão? Eu sei que essa decisão influencia diretamente na minha vida. Então, essa presença do Estado fortíssima na nossa vida, antes ela passava meio que despercebida. Não, porque a gente era doutrinada a não perceber. A não perceber. Exatamente. Você é doutrinado, não. Você é doutrinado a pagar. Senado, Você é doutrinado a pagar imposto achando que você está bancando a pobreza do Brasil. Rapaz, eu vou dar um exemplo. E a gente está bancando a riqueza do Brasil. Eu vou dar um exemplo de igreja. Quando os primeiros missionários vieram para o Brasil, o discurso que era colocado dentro das comunidades evangélicas que eles estavam plantando, primeiro, o próprio catolicismo não permitia que muitas igrejas tivessem o mesmo modelo dele. Talvez vocês não saibam, mas isso é história. Quem proibiu de muitas igrejas evangélicas, templos evangélicos, ter imagem, foi a própria Igreja Católica. Quem proibiu de muitas igrejas evangélicas ter o mesmo aqueles modelos barrocos e tudo mais, foi a própria Igreja Católica que proibiu, não permitia. Então tinha que ser diferente. Tinha que fazer um prédio, tipo uma casa. Então, praticamente na época era essa. Diferenciar. Exatamente, para diferenciar. Ó, essa aqui é a nossa, essa daqui é os protestantes. E um dos discursos que os pastores, líderes, missionários norte-americanos, holandeses, espanhóis, europeus que vieram para o Brasil, era assim: não se envolva com política. Porque senão nós somos
extraditados. Entendi, João. Entendeu? Então, eu digo porque a história, Sim, a história das minhas raízes de fé. Então, o discurso, no princípio, por isso você escuta muito evangélico dizendo assim, até católico dizendo assim, crente não é para se envolver com política, pastor não é para se envolver com política, porque isso é um discurso que já vem, ó, há muito tempo, desde o período. Então, e esse era o discurso missionário e de pastores dentro das igrejas que o FONAM, ó, não se envolvam com política. Digamos que vocês eram minhas ovelhas. Ó, não se envolva com política aí não, porque se vocês se envolverem, eles vêm a mim. Uhum. Então, esse discurso era plantado na mente das igrejas ou dos membros evangélicos. De que se a igreja se envolvesse com a política, então o pastor que era... Poderia pagar o pato. Ele vinha de fora, ele é de outro país, então ele podia ser extraditado, podia ir para fora. Sim. Então, esse discurso de que pastor cristão não se envolve em política, isso é um discurso que foi praticamente trazido dessa ideia. De não ter complicação, principalmente no meio evangélico. Então, por isso que até hoje tem pessoas que dizem assim, pastor não é para se envolver com política. E eu digo assim, rapaz, você está enganado. O pastor ele é um político em si. Né? Ele vota, né? Ele não vota, ele dá sua opinião e tudo mais. Então, muitos não sabem disso. Que quem implantou esse discurso de que pastor, ou até mesmo padre, ou crente, não é para se envolver em política, é um discurso que vem de um período em que havia realmente um medo de muitos missionários e pastores serem extraditados. Então eles iam lá e ensinavam a igreja, ó, não se meta em política, não se envolva, não faça isso, não faça aquilo. Então é daí que vem o discurso, não é da Bíblia. Uhum. Entendi. Era uma postura até de defesa das igrejas. Não dá para entender, né, cara? Por quê, né? Porque um pastor na época era muito influente. Né? Era o maior poder de voz, de coisa na época. Influenciava, porque pastor influenciava. Imagine você começar a pregar Cristo e de repente uma multidão de 2, 3 mil pessoas começa a lhe ouvir, né? Você começa a montar um grupo ali comunitário muito forte e de repente você começa a pregar sobre política ali. Então, o que o Estado fazia? Epa, peraí, bota esse cara para fora. A Constituição diz que o Estado é laico, né? Aí eu acho que talvez... Mas isso aí veio a partir de 1988, praticamente, entendeu? Isso aí é muito antes. Isso aí eu estou falando do século XVIII, início do século XIX, entendeu? Mas você imagine um país teocrático. Acho que não combina com o Ocidente, não. Não, eu até acredito que a teocracia não é uma solução para mas se você tem líderes religiosos muito fortes ascendendo na política ou em cargos públicos no executivo, pode ser que em algum momento eles queiram virar a legislação para esse tipo de coisa. Rapaz, a gente tem um exemplo, o próprio Estados Unidos. A própria Constituição dos Estados Unidos, se me for memória, são 12 pontos mais ou menos, ela é toda baseada em princípios cristãos. Não, bíblico, tudo, né? Tudo bem que seja. E a maioria, entendeu? mas escuta o que eu quero dizer. A maioria dos presidentes, todos os presidentes, ou eles eram evangélicos, quando não eram evangélicos, seus conselheiros eram grandes pastores. Né? Recentemente, quando Billy Graham morreu, Billy Graham era conselheiro e pastor. Todo presidente norte-americano pode ir lá. Seus conselheiros mais íntimos geralmente são pastores. Entendeu? Não, tudo bem, eu entendo. Entendeu? Então, o que eu quero colocar assim é que a teocracia, ela também não é a solução. Não. Né? Ela não é a solução. De forma alguma. Não, muito pelo contrário. Talvez se crie até uma ditadura. Sim, com certeza. Na verdade, veja bem, hoje você está falando do perigo de uma teocracia e nós estamos vivendo numa linha muito tênue que separa um estado de liberdade mínima, que é o que a gente vive no Brasil hoje, para uma tecnocracia. Sim. Né? Onde a gente vai ser controlado por aplicativos, como já está acontecendo com a gente. Eu queria dizer, a gente já está, né? Não, mas a gente ainda tem alguma certa liberdade pela postura mais conservadora e liberal do presidente. A tecnocracia não é tão violenta. Não é tão violenta, mas a China, por exemplo, é uma tecnocracia violentíssima, né? Que hoje o chinês ele não tem mais dinheiro em espécie, mas o dinheiro é digital. Né? Tudo que o chinês faz é controlado pelo Estado chinês. E a tendência é essa. Eu assisti um seriado esses dias chamado Hannah, né?
Não sei se vocês já assistiram. Não. É bem interessante, é um seriado que tem. E é isso aí que ele coloca. É o sistema controlando todas as pessoas. Todas as pessoas. As pessoas achando que tem liberdade, Sim. quando na verdade está fazendo o que o sistema já implantou em suas mãos. Porque a gente já vem sendo treinado para ser covarde há muito tempo. Eu me lembro que na minha época de garoto eu atirei com praticamente todos os calibres de arma. De arma. Hoje... O mundo é desarmamento. O mundo não, o Brasil é desarmamentista total, se você andar com uma faca na cintura, os meninos andam se escondendo, cara. É impressionante.